céu na terra, Filho de Deus, o nome sobre todo nome, Jesus. Sobre o céu e sobre toda a terra, tu és Deus, outro não há. Toda a criação a ti declara que a nada se compara o teu poder. Tu dominas sobre o céu e sobre toda a terra. Tu és Deus, outro não há. Toda a criação a ti declara que a nada se compara o teu poder. Teu reino aqui é céu na terra, Filho de Deus, o nome sobre todo nome, Jesus. Teu reino aqui é céu na terra, Filho de Deus, o nome sobre todo nome, Jesus. Santo, Santo é o Cordeiro que é digno de louvor. Céu na terra declaramos o teu reino já chegou. Santo, Santo é o Cordeiro que é digno de louvor. Céu na terra declaramos o teu reino já chegou. Como construir o nosso destino, a parte 2. Na primeira parte, talvez você não lembre, nós demos um destaque onde você deve ter bastante cuidado com aquilo que você fala. Ok? Aquilo que você fala, palavras são sementes. Essas sementes vão germinar e você vai colher. E você vai colher. Se eu plantar uma lavoura de milho, eu posso pedir para alguém colher. Mas se eu plantar uma lavoura com as minhas palavras, ninguém vai colher no meu lugar. Sou eu quem tenho que colher. Então nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. Foi a mensagem anterior. Então nós queremos hoje, com a graça de Deus, entender que nós somos justos por causa da obra de Cristo Jesus. E vamos também aprender sobre Jesus Cristo e o seu poderoso nome. Esta é a segunda parte. Então, a nossa mensagem hoje será apresentada, como eu disse, de trás para frente, do começo para o fim. Meu primeiro ponto, nós somos justos. Nós somos justos. Queridos, o cristão, ele precisa entender essa verdade. Ele precisa entender que essa é a verdade. Nós somos justos. Justo é uma pessoa que não tem culpa.
nenhuma culpabilidade está sobre a vida dessa pessoa, então ela é justa. Para você construir o seu destino, é necessário saber que você é justo. Pio, como é que eu vou construir o meu destino se quem determinou o meu destino é o próprio Deus Pai? Ele determinou aonde você vai chegar. Como você vai chegar lá, em que nível você vai chegar, é você que determina agora. Nós já estamos vivendo a eternidade, então nós podemos sim preparar o nosso amanhã de uma forma extraordinária. No céu, nem todos vão viver na mesma categoria. Hoje o céu já tem anjo, arcanjo, querubins, serafins, terafins. Lá na eternidade também haverão crentes que ainda estão varrendo as ruas e alguns que já estão sentados nos palácios. Aleluia, né? Então você precisa começar a construir o seu destino agora, já, agora, ok? Por exemplo, você precisa aprender a fazer poupança no céu. Precisa fazer uma poupança lá. E você começa a fazer a poupança agora. Jesus falou assim, acumule tesouro no céu. Vamos imaginar que você tem um salário de 5 mil reais. Você traz o seu dízimo de 500 reais. Com quanto que você fica? Com 4.500? Não. 4.500 você dá para o aluguel, você dá para o supermercado, 4.500 você dá para todo mundo. O único que você fica é os 500. O único que você ficou é os 500 reais porque você depositou no céu. Você está acumulando tesouro para a eternidade. Você está construindo o seu destino. Precisamos entender isso. Precisamos entender essas verdades espirituais, essas verdades eternas. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 4 e 5, diz que eu e você não somos capazes de construir o nosso destino. Ok? Então nós precisamos que Deus nos capacite. O texto diz assim, tal é a confiança que temos diante de Deus. A nossa confiança diante de Deus é por causa de Cristo, por meio de Cristo Jesus. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos. Nenhuma das nossas obras nos dá crédito para reivindicarmos bênçãos, nenhuma. Mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa habilidade vem de Deus, diz o texto sagrado. A nossa habilidade é dada pelo nosso Pai Celestial. Isso significa que nós temos a habilidade de permanecermos em pé na presença de Deus, sem medo, sem culpa e sem condenação. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele diz, quando você ora, você pode chegar assim e com toda a liberdade, com toda a ousadia, com toda a confiança, chamar Deus de Pai, porque de fato Ele é seu Pai. É Deus quem nos capacita para vivermos na presença dEle e realizarmos a vontade dEle sobre a terra. Ser cristão é ser filho legítimo de Deus. Ser cristão é ser filho amado de Deus. Pois Deus nos gerou de novo por uma semente incorruptível, uma semente viva e permanente, diz a Bíblia Sagrada. Nós somos gerados por Deus. Aleluia. Por crermos na obra consumada de Cristo Jesus, nós fomos justificados. Toda pessoa que crê que Jesus morreu e ressuscitou e perdoou o seu pecado, foi o seu substituto na cruz, todos que creem, a Bíblia diz que são justificados. Fomos declarados justos pelo próprio Deus, ou seja, ser justo está na natureza de Deus. E Deus nos deu a sua natureza e a sua semente. Então nós temos a habilidade de Deus para agir em justiça. Deus nos deu a mente do seu Filho amado, Jesus Cristo. Ser justificado é ser declarado justo. Ser justificado é receber a vida de Cristo Jesus. Ser justificado é receber a natureza divina. Ser justificado é ser filho amado de Deus, filha amada de Deus. Isso é justificado. Quando alguém é justificado, a justiça de Deus é estabelecida. Vamos aprender isso por gentileza. O pecado de Adão trouxe condenação a todos. Todos. Condenação é juízo.
Juízo. A palavra juízo, no grego, é krima, que é a sentença condenatória sobre o erro. Tem um erro, vem o juízo condenando. A justiça, palavra grega dikaiosune, é o estado aprovado. O que é justiça? É o estado aprovado por Deus. Justiça é pureza, justiça é retidão, justiça é integridade. Justiça é a posição que ocupa aquele que Deus aprova. Aquele que está em Cristo está numa posição chamada justiça. Por isso que nós repetimos aqui, culto após culto, eu sou a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Quando você diz, eu sou a justiça de Deus, você está dizendo assim, eu estou numa posição de retidão, de pureza, de integridade. Justiça é a posição que ocupa aquele que Deus aprova. Você está dizendo, Deus me aprova, eu sou digno. Quando você declara, eu sou a justiça. Amém? Amém? Então, juízo é a condenação do erro. Justiça é o estado aprovado por Deus. E justo, reto, inocente, sem culpa, é aquele que foi justificado. Nós somos justos porque o juízo que nos pertencia recaiu sobre Jesus. Eu e você merecíamos a morte, o juízo, a condenação do nosso pecado. Mas Jesus se fez pecado. Ele assumiu o nosso juízo, a nossa condenação. E pelo fato de você crer que a sua condenação recaiu sobre Jesus, isso te torna justo, isso te torna reto, isso te torna inculpável. Ao crermos e recebermos a obra vicária de Cristo Jesus, nós somos justificados. Portanto, agora somos justos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ponto. A arma mais poderosa que o cristão tem contra o inferno, contra Satanás, é saber que não existe mais culpa na vida dele. Quando você sabe, quando você entende, crê, que não existe culpa na sua vida, você é um perigo contra o inferno. Porque de repente você está lá com uma gripe, uma febre, o diabo vai mandar uma mensagem para você assim, ei, você errou, você pecou, Deus está te punindo. Aí você diz, Satanás, isso é mentira. Isso é mentira, porque não existe culpa sobre a minha vida. Então você não aceita condenação. Porque se você aceitar a condenação, você está invalidando a obra de Jesus. Quando você aceita que você não é condenado, você valida, você honra a obra de Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 5, 17 diz, se pela transgressão de um só, transgressão de Adão, a ofensa de Adão, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. Justiça é um presente. Você crê em Cristo e Ele te dá um presente. Ele te coloca numa posição de aprovado por Ele. Justiça. Graça mais justiça, você começa a reinar em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Os que recebem a abundância da graça e o dom, o presente da justiça, reinam em vida. Reinarão lá no céu, na eternidade? Sim ou não? Não. Reinarão aqui na terra. Reinarão no futuro? Não. Reinarão já no presente. No dia que se chama hoje. Nós reinamos em vida por meio de Cristo Jesus, que nos justificou, que nos fez justos e que nos colocou na posição chamada justiça, perfeição. Por isso está escrito em Tiago 5,16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. Olha a parte final, eu quero. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quantos justos nós temos aqui hoje? Aleluia. Você imagina isso? A nossa oração, a Bíblia diz, ela é poderosa e eficaz. Nós fomos justificados para reinarmos aqui na terra. A justiça de Deus nos deu essa posição. Desta posição, desse lugar, nós governamos, pois este lugar, essa posição chamada justiça, é Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo, declara a palavra de Deus. E nós governamos também pela palavra de Deus. Me permita fazer um parênteses aqui, colocar um melzinho na sua boca.
deixar você curioso, não vou falar sobre isso, só vou passar por cima. O Salmo 103, versículos 19 e 20, diz assim: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei, domina sobre tudo que existe. Então nós estamos falando de soberania, não estamos falando de controle, ok? Deus não está no controle de nada, Ele é soberano, ok? Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos. Os anjos são como os artistas retrataram, assim loirinho, cabelinho encaixadinho, gordinho com a flechinha na mão. São assim? Olha lá. Seus anjos poderosos. A Bíblia diz que os anjos são poderosos, que obedecem à palavra de Deus. Os anjos obedecem à palavra de Deus. Numa outra versão, o versículo 20 diz assim: anjos, louve o Senhor. Vocês são soldados poderosos que ouvem as suas ordens e lhe obedecem. Que ouvem a sua palavra e lhe obedecem. Como os anjos ouvem a palavra de Deus? Quando é que eles ouvem a palavra de Deus? Pergunta para mim, quando? Quando você declara a palavra de Deus. Aleluia. Queridos, se você abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixar lá no seu escritório, na sua casa, isso não vale nada. A palavra escrita, ela precisa de voz. Ela precisa de um som. E quando você declara o texto bíblico, quando você declara o versículo bíblico, você está dando voz à palavra de Deus. E é nesse instante que os anjos ouvem a palavra de Deus e saem para executar o que ela diz. E eles são poderosos para cumprir, para executar. Olha Hebreus capítulo 1, versículo 14. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Nós somos herdeiros da salvação, da vida eterna, sim ou não? Sim. E os anjos são enviados para o nosso serviço. E quando é que os anjos começam a trabalhar? Quando é que eles começam o serviço? Quando você dá voz à palavra de Deus. Quando você cita um versículo bíblico. Quando você declara assim: eu sou como árvore plantada junto a ribeiros de águas, eu dou fruto na estação própria, as minhas folhas não murcham, não caem, e tudo que eu faço prospera. Os anjos ouvem a voz, ouvem a palavra de Deus, e a partir desse instante, eles começam a se movimentar, eles começam a agir. Porque eles são espíritos que ministram a nosso favor. Os anjos nos servem materializando o que a palavra de Deus contém. Quando? Quando damos voz à palavra de Deus. Eu vou ministrar qualquer dia umas 2 mensagens, assim, uns 2 domingos, só sobre os anjos. Né? Para entender um pouquinho o ministério dos anjos. As pessoas conhecem muito pouco sobre os anjos. Muito pouco. A alegria do Senhor Jesus foi dar-nos a palavra de Deus. E pelo fato de termos a palavra de Deus, nós podemos declarar a palavra. E quando nós declaramos a palavra, estamos semeando a palavra. Quando declaramos a palavra, os anjos começam a agir de acordo com o que a palavra de Deus declara. Olha João 17,14. Jesus diz assim: Pai, dei-lhes a tua palavra. E o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus está dizendo assim: Pai, eu terminei a obra dando a palavra. Agora que eles têm a palavra, eles têm tudo. Eles podem abrir, eles podem fechar, eles podem ligar, eles podem desligar, eles podem semear, eles podem colher, eles podem ter a vida daquilo que eles declaram. É assim que nós construímos o nosso destino. A palavra grega aqui, quando Jesus diz dei-lhes, a palavra dar no grego é didome. Didome é dar algo a alguém de livre, espontânea vontade para a sua vantagem. Quando diz assim,
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o Deus Pai, Ele deu de livre, espontânea vontade Jesus Cristo para a nossa vantagem. Dar um presente, conceder, deixar com que tenham. Dar-se a alguém como se pertencesse a Ele. Ele deu a palavra dele para nós, porque a palavra agora pertence a nós. Nós temos a palavra. E quando você declara a palavra, algo poderoso começa a agir. Meu irmão, minha irmã, eu não sei se você sabe disso ou não. Você não é humano, você não é terreno, você é espiritual. E se você não sabe se movimentar no mundo espiritual, você é um Mr. Magoo aqui na terra, ceguinho assim, e tal, e tropeça aqui. E você precisa ter os olhos do Espírito aberto. Primeiro se conquista no espiritual, depois se manifesta no material. Quando Jesus Cristo está dizendo aqui que Ele nos deu a sua palavra, sendo Ele mesmo a palavra, sendo Ele mesmo o verbo que se fez carne, Ele está dizendo, eu me entrego, eu me dou, eu me dou. O que significa ter a palavra de Deus? Significa ter Jesus Cristo. O que significa ter Jesus Cristo? Significa ter a vida eterna. Significa ter a paz, a saúde, a abundância. Significa que tudo que Deus Pai tem é de Jesus. Tudo que Jesus Cristo tem é de Deus Pai. Tudo que temos é de Jesus Cristo. Tudo que Jesus Cristo tem é nosso. Pastor, 1 Coríntios 3:21. Olha esse texto. Eu garanto para você que eu não escrevi ontem, já estava aí. Portanto, ninguém se glorie em homens. Quando a gente lê esse texto, a gente acha que a gente não pode se gloriar nos outros. Mas eu não posso me gloriar em mim mesmo. Eu sou homem, eu faço parte dos homens. Então ninguém se glorie em si mesmo, nos homens, no ser humano. Porque todas as coisas são de vocês. Quantas? Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja Pio, seja Antônio, seja Joaquim, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é de vocês. E vocês são de? E Cristo é de? Deus. Como desfrutar de tudo? Aí agora uma pérola aqui. Imagina você que veio de carro. Seu carro está no estacionamento da igreja. Então, terminando a nossa celebração, o nosso culto, você vai até o estacionamento, entra no seu carro, dá a partida e vai para sua casa. É claro que você precisa de muita fé para fazer isso. Sim ou não? Não. Você não precisa de fé alguma. Nenhuma fé para fazer isso. Sair aqui, pegar o seu carro e ir para sua casa. Não precisa de fé. Por que não precisa de fé? Não precisa de fé porque você sabe que o carro é seu e você sabe que você sabe dirigi-lo. O conhecimento é superior à fé. Meu Deus do céu. Você sabe que o carro é seu. Você sabe que você sabe dirigir. Você sabe que os documentos do carro estão todos em dia. Aleluia. E ali na rua tem uma blitz da polícia e você abre o vidro assim, né? Põe o peito para fora e diz, ô seu guarda, bom dia, tudo bem? Quer ver meus documentos? Que você sabe que está tudo certo. Né? Não tem aquele negócio de, Senhor, cega os olhos do guarda. Né? Não tem isso. Você sabe que está tudo certo. Você sabe que está tudo ok. Então você sabe. A Bíblia diz que tudo é seu. Você é de Cristo. Cristo é de Deus. Você sabe disso? Sim ou não? Amém. E por que você pede? Eita! Se é seu, você não precisa pedir. Se é seu,
Você simplesmente usa, você desfruta. Você não precisa chegar depois do culto e falar assim: Pastor Pio, você me permite pegar o meu carro? Não, meu irmão, o carro é seu, você não precisa pedir permissão. Se a palavra de Deus está dizendo que você pertence a Cristo, Cristo pertence a você, tudo é seu, você é de Cristo, você é de Deus, então você precisa aprender a desfrutar. E como, pastor, eu vou desfrutar? Declarando a palavra de Deus. Não pedindo. Amados, irmãos e irmãs em Cristo, é assim que construímos o nosso destino de glória, de abundância. Isso é graça. Graça se recebe, graça não se merece. A palavra de Deus nos autoriza a reinarmos na presença de Deus neste próximo ano, sem medo, sem culpa, sem condenação. Quem entende que é rei aqui, levanta a mão. Quem entende que é rainha aqui, levanta a mão. Tem alguns que ainda não sabem ainda. Então deixa eu revelar para você. A Bíblia diz que você é rei, que você é sacerdote. Irmã, você é rainha, você é sacerdotisa. Isto é assim. Aleluia. Sendo assim, por gentileza, vamos aprender a nos comportar como reis. Irmã, se comporte como rainha. Como, pastor? Fale menos. Controle a língua. Comportamento. Meu irmão, se comporte como rei no trânsito. Como é que eu posso me comportar como rei? A sua primeira atitude é: mude o seu vocabulário. Mude o seu vocabulário. Mude a expressão eu não posso para eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou cansado para eu estou disposto. Eu sou um fracasso para que eu sou um sucesso em Cristo Jesus. Mude o seu vocabulário. Mude o eu estou doente para eu tenho saúde. Eu não tenho dinheiro para eu tenho abundância. Eu estou com medo para eu sou ousado. Eu sou hipertenso para eu sou saudável. Eu estou triste para eu sou alegre. Eu estou com problemas para que eu sou mais que vencedor em Cristo. Mude o seu vocabulário. Amados, precisamos mudar o nosso vocabulário. Não pronuncie palavras vãs. Pastor, eu estava vendo aí os noticiários. O ano que vem vai ser um ano apertado, vai ser um ano difícil, vai ser ano... Para quem? O que você está falando? Não pronuncie palavras vãs. Você não é uma pessoa comum. Você é um rei, você é um sacerdote. Mude o seu vocabulário. Cuidado com o seu vocabulário. Você foi justificado pelo sangue de Cristo Jesus. Nenhuma condenação há sobre a sua vida. Quem intentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Diz a Bíblia, pois é Deus quem os justifica. Aleluia. Você precisa se imaginar falando palavras de vida. Você precisa pensar em palavras de vida. Você precisa falar palavras de vida. E foi assim que Jesus Cristo que nos deu a palavra dele. E foi assim que o Senhor Jesus nos instruiu. Foi o Senhor Jesus Cristo quem nos autorizou a usarmos a palavra de Deus. Sem Jesus, nada podemos fazer. A única razão por que podemos desfrutar de uma vida abundante é porque Jesus nasceu. Isso mesmo. Sem Jesus, chamado Cristo, jamais poderíamos viver uma vida de paz, de alegria, de fartura, de domínio sobre os poderes das trevas. E aqui então começa a mensagem. O nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo. Por isso, eu disse lá no começo que a mensagem está ao contrário. Tinha que ser primeiro essa parte final, depois aquilo que eu falei até agora. Porque tudo que eu falei até agora só é possível por causa do nascimento de Jesus. Por causa do Natal. E aí cabe uma pequena explicação. Pastor, quando Jesus nasceu? Eu não sei quando ele nasceu, ninguém sabe, eu sei que ele nasceu.
Aí tem uns pastores, cabeça de bagre. Não, eu fiz uma pesquisa, é em março. Na minha igreja eu vou celebrar o Natal em março. Amados, se o mundo inteiro para agora, por que eu não aproveito o ensejo e celebro agora? Eu não estou celebrando a data, eu estou celebrando o nascimento. É mais simples. Irmão, pastor que está me ouvindo, para de complicar as coisas, meu amado. É mais simples. Sabe aquilo que quer dar uma de professor, quer ensinar todo mundo? Não, eu não concordo, eu não aceito, porque eu vejo. Desça desse pedestal aí, desça. É mais simples. Na primeira parte, nós tratamos que fomos justificados pelo sangue de Cristo. Temos autoridade de usarmos a palavra de Deus por meio de Cristo Jesus. Agora nós queremos ver sobre o nome de Jesus. Mateus 1:21 diz: e ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de, mais uma vez, o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. José e Maria recebem uma instrução clara da parte de Deus: você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Você sabe que o nome Jesus significa Deus é salvação. José, esse menino vai nascer. José é um herói, não é? Já pensou? José é um herói. Primeiro, a noiva dele fica grávida. Ele diz assim: eu vou deixá-la. Vem um anjo e diz: não, você vai ter que assumir isso aí. Você vai assumir isso aí. Tá bom, eu vou assumir, tá bom. Agora é o seguinte, José estava pensando assim: bom, já que eu vou assumir, eu vou chamar ele de José Júnior. Aí vem Deus e diz: não, o nome quem dou sou eu. Quem dá um nome no filho é o pai. E Deus está dizendo: eu sou o pai dele. O nome dele vai ser Jesus. Tá bom, porque significa Deus é salvação. Porque Ele salvará os homens do pecado. Vamos lembrar que foi o pecado que afastou Adão da presença de Deus. Foi o pecado que introduziu a morte no mundo. Foi o pecado que introduziu enfermidade, miséria, dor, guerras no mundo. Foi o pecado. Aonde está Deus que permite essas guerras? Deus continua sendo Deus e está no mesmo lugar que Ele sempre esteve. A questão é que o pecado é que abriu, oportunizou para o mal, para a destruição, para o conflito, para a guerra, para a miséria entrar no mundo. Foi o pecado que introduziu a enfermidade, as guerras. Foi o pecado que deu legalidade para Satanás e suas hostes malignas agirem no mundo e nos oprimir. O texto sagrado diz que o seu nome será Jesus. Deus é salvação, Deus conosco. É interessante entendermos que Ele salva o homem do seu pecado, do pecado que o homem herdou de Adão. Quem é salvo do pecado que herdou de Adão é declarado justo, sem culpa. E para receber o perdão daquilo que nós herdamos de Adão, Deus tinha que necessariamente se tornar homem. Por isso que Ele enviou Jesus, para que o pecado que era nosso caísse sobre Jesus, e agora então nós somos justificados por crermos que Jesus levou o nosso pecado. Mateus 1, 22 e 23 diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Emanuel significa Deus conosco, Deus que se tornou homem. O nome Emanuel significa que o Deus que é a salvação se tornou homem e veio habitar entre nós. O nome do Deus conosco é Jesus Cristo. E onde está o nome, onde este nome é mencionado, o que ele contém se manifesta. O que esse nome contém se manifesta. Esse nome significa a plenitude de Deus entre os homens. A Bíblia Sagrada narra a história, por exemplo, de Sansão. Sansão tinha os cabelos compridos. Nunca se lhe havia chegado navalha nos seus cabelos, diz a Bíblia. Isso lhe conferia uma força sobrenatural. Assim como a força de Sansão estava ligada aos seus cabelos,
também a força dos cristãos está ligada ao nome Jesus. Assim como Moisés tinha uma varinha na mão, que fez cobra, que comeu as cobras dos magos do Egito, aquela varinha que ele levantou e o mar se abriu, aquela varinha, se o inferno tivesse tirado aquela varinha da mão de Moisés, Moisés ficaria paralisado. Assim também a varinha que você tem é o nome chamado Jesus. Se o diabo tirar esse nome de você, você fica paralisado. Esse é o poder que nós temos, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Porque você pode construir o seu destino usando esse nome. Você tem a permissão de usar esse nome. Você tem a permissão para declarar a palavra de Deus. Você tem a permissão de dizer em nome de Jesus, cita o texto bíblico, e os anjos começam a trabalhar. É assim que funciona, amados. Eu estou falando aqui um grande mistério. Nós temos autorização de usar o nome de Jesus, por isso temos permissão de declarar a palavra de Deus. Por esta razão, os anjos executam aquilo que nós estamos dizendo. Lucas 10:16, quando os 70 discípulos que foram enviados por Jesus voltaram, os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se nos submetem a nós em teu nome. Os demônios se submetem a 3 dias de jejum? Não. Eles se submetem ao nome de Jesus. Ao nome de Jesus. Os poderes das trevas estão sujeitos ao nome. Você precisa parar de reclamar e começar a usar o nome de Jesus. O nome. Em Atos 3, nós temos a descrição da cura de um homem paralítico. Quando as pessoas correram até Pedro, depois que aquele paralítico começou a andar, eles correram até Pedro e João, admirados pelo milagre extraordinário. Dizendo: meu Deus, vocês levantaram um paralítico, vocês são santos, vocês são homens de oração, vocês são homens de jejum, vocês são homens do monte, da madrugada. Olha o que Pedro responde em Atos 3,16. Pela fé no nome de Jesus. O nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos vocês podem ver. Outro versículo, Pedro diz assim: porque vocês estão olhando para nós como se pelo nosso próprio poder ou santidade tivéssemos feito andar esse homem? Não! Ele andou por causa do nome de Jesus. Aleluia. Pedro cria, Pedro conhecia, Pedro usava o nome de Jesus. Pedro sabia que em nome de Jesus as doenças, os poderes malignos, a natureza, tudo se curvava, tudo se submetia. Antes de ser elevado aos céus, o próprio Senhor Jesus Cristo declara em Marcos 16:17: estes sinais acompanharão aqueles que crerem em meu nome. Aqueles que creem no meu nome, estes podem expulsar demônios, falar novas línguas, pegarem serpentes, beber algum veneno mortal, nada lhes fará mal nenhum. Vocês imporão as mãos no meu nome sobre os doentes e eles ficarão curados. Que coisa tremenda! Os que creem no nome de Jesus têm uma força poderosa a seu favor. Os que creem têm a autorização para usar o nome de Cristo Jesus. Os que creem têm autorização para usar a palavra de Deus. Os que creem têm autorização de receber a ministração dos anjos de Deus Pai. Quando nós falamos de Natal, nós estamos falando disso. Você pode usar o nome dele. Você pode usar o nome dele. Aqui nós vemos os grandes benefícios do nome de Jesus sobre a vida de quem usa e também sobre a vida de quem nós declaramos a sua força e o seu poder. O poder de Satanás é quebrado na vida das pessoas quando o nome de Jesus Cristo é mencionado com amor e graça. A libertação plena se manifesta quando o nome de Jesus é mencionado com amor e graça. Salvação vem por crer no nome de Jesus Cristo. Salvação vem por receber o nome de Jesus Cristo. Salvação vem por confessar o nome de Jesus Cristo. João 1,12 diz assim: contudo, todos os que recebem esse nome, os que creem no seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus. O nome de Jesus salva.
quem ainda não é salvo. O nome de Jesus liberta todos aqueles que já foram salvos, mas que ainda têm áreas na sua vida que precisam de libertação. O nome de Jesus liberta. João 16, 23 declara: naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai, Jesus está dizendo, eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará 40% de tudo o que vocês pedirem em meu nome. Misericórdia. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que vocês pedirem em meu nome. No meu nome. O nome dele contém tudo o que nós necessitamos. O nome Jesus é a fonte de todo o crédito que temos diante de Deus Pai. O nome de Jesus Cristo, ele contém tudo aquilo, a autorização para usarmos o nome dele. Essa autorização diz: você pode acessar tudo. E se você é de Cristo, e Cristo é seu, e Cristo é do Pai, e você tem autorização para usar o nome dele, você já tem tudo. Queridos, quando o crente amadurece, quando ele sobe alguns degraus na vida cristã, a primeira coisa que o Espírito Santo começa a fazer é tirar da cabeça do crente a palavra necessidade. Por isso que, aqui na Comunhão Cristã, se eu perguntar assim: quantos vieram aqui para receber uma bênção? Você não vem aqui para receber bênção, você já é abençoado. Ele já nos deu o nome dele. O nome dele contém tudo. Nós precisamos ter uma metanoia, uma mudança de mente, só isso. Nós precisamos concordar com a palavra de Deus, concordar com a Bíblia. Se a Bíblia diz que é assim, é assim. A minha experiência, as minhas circunstâncias não invalidam a palavra de Deus. Olha o que o Senhor Jesus diz em João 14, 13. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Por que eu vou fazer isso? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Aleluia. O nome de Jesus nos dá acesso a tudo que Deus tem e pode. O nome Jesus representa Jesus. E é por causa dele que Deus Pai nos ouve e nos responde. Aleluia. Eu quero concluir dizendo: desenhe o seu destino. Comece um próximo ano aí, amado, diferente. Amando a palavra, comendo a palavra, crendo na palavra, desfrutando do nome de Jesus, desfrutando do ministério dos anjos, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso a Bíblia nos diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isto que ocupe os vossos pensamentos. Aleluia. Por isso, nós podemos declarar o favor de Deus sobre a sua vida. Podemos declarar o favor de Deus sobre a sua família. Podemos declarar que o próximo ano será um ano de grandes avanços, de grandes conquistas. Será um ano de uma prosperidade na área emocional, na área espiritual, na área material, como você nunca experimentou na sua vida. Nós declaramos que você crescerá mais e mais e mais. Declaramos que você vai conhecer profundamente a graça de Deus, o amor de Deus, os mistérios do reino de Deus, os mistérios da palavra de Deus, para você subir às alturas, para você subir na quarta dimensão, governar a partir da quarta dimensão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Se for possível, sentado como você está, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. A igreja, a noiva de Cristo Jesus, declara assim para o Senhor Jesus Cristo. A igreja diz:
Eu recito os meus poemas para o meu rei, e o meu coração se comove com os lindos versos. Estas palavras vêm da minha boca como se viesse da mão de um grande escritor. Você, ó Jesus, é o mais belo dos seres humanos. A graça de Deus está sempre nos teus lábios, Jesus. Por isso Deus, o teu Pai, te abençoou para sempre. Coloque, Jesus, a sua espada na sua cintura. Ó poderoso guerreiro, você está coberto de glória e de majestade. Cheio de majestade, avança e cavalga triunfante para a vitória. Defende a verdade, defende a humildade, defende a justiça. Que a sua mão direita faça grandes obras, Jesus. Que as suas flechas afiadas atravessem o coração dos seus adversários. E que as nações caiam prostradas aos seus pés. O seu reino, ó Senhor Jesus, é eterno. A justiça e a verdade são o poder do seu reino. Você ama o que é justo e odeia o que é mal. Por isso, Deus Pai, o seu Deus, ungiu você, Jesus, como rei. Ele derramou sobre você óleo e lhe fez sentir uma alegria imensa, uma felicidade maior do que os seus companheiros já sentiram. Todas as suas roupas são perfumadas com mirra, aloés e cássia. Nos seus palácios, onde as paredes são cobertas de marfim, músicos alegram você com instrumentos de corda. Entre as damas da sua corte, há filhas de reis. E a rainha, que é a sua igreja, está sentada à sua direita, adornada de ouro puro de Ofir. E agora o Senhor Jesus declara para mim e para você como igreja. Ouça, minha princesa, preste atenção ao que lhe digo. Esqueça o seu passado. Esqueça as tragédias da casa paterna. Eu, o rei, estou apaixonado pela sua beleza. Pois eu sou o seu esposo. Eu vou honrar você, igreja. Até a cidade de Tiro lhe dará presentes. Os seus habitantes mais ricos vão querer agradar você e ouvir os seus conselhos, igreja. Ó princesa, você está radiante de beleza. O seu vestido está bordado com fios de ouro. Levem a princesa com o seu belo vestido à presença do rei, acompanhada com um cortejo de damas de honra. Elas chegam e entram no palácio do rei cheias de alegria. Seus filhos ocuparão o trono dos seus pais. Fará deles príncipes em todo o país. Farei com que seja conhecido em todas as gerações e que as nações louvem a ti para sempre, ó Rei Jesus. Porque um filho nos nasceu. Sobre os seus ombros está o principado, o poder, a glória e a honra. Ele foi crucificado, foi sepultado, mas a morte não pôde retê-lo. Ao terceiro dia, o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Agora ele está à direita do Pai, cheio de glória, poder e majestade. Ele autorizou a noiva, a igreja, a usar o seu nome. Brevemente ele voltará. Estaremos para sempre com ele, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Sim, Senhor. Aleluia! Um Natal verdadeiro, um Natal extraordinário, um Natal de bênção sobre a sua vida.